Iniciamos agora a nossa segunda reunião, nosso segundo encontro síncrono da turma ESB, onde nós bateremos um papo a respeito da Agenda 2 do TCC, né? TCC esse que faz com que todo mundo trema, né? Literalmente na base, mas ele não é nenhum bicho de sete cabeças e acredito que todo mundo conseguirá se sair bem aí durante essas 8 quinzenas que nós teremos até o final do ano. Eu estou aqui compartilhando minha tela, então vocês estão vendo aí a imagem do pessoal que está online, né, nesse momento, síncrono, e para o pessoal que for assistir a nossa gravação depois, espero que possíveis dúvidas que sejam sanadas aqui possam auxiliar vocês também, ok? Vou abrir o nosso portal, né? O portal que vocês conhecem bem. A única diferença é que essa daqui é a versão nossa de professor, não a de vocês de alunos, né? E aonde eu tenho aqui as orientações a respeito tanto do TCC quanto do componente de TTP-GTNAS. E rapidamente, só para poder sanar, né, possíveis dúvidas também que eu vi que surgiram lá no Fórum de Colaboração e Apoio dessa Agenda 3 de TTP-GTNAS, eu resolvi, né, mostrar o caminho que muitas pessoas estavam com uma certa dificuldade, né? Primeiramente, ele tem as orientações lá, que você vai estudar todo o material que foi disponibilizado, material, vídeos e etc. E aí depois a atividade ele pede para você acessar aqui o Guia de Cidades Brasileiras. A hora que você clicar aqui, ele vai fazer um download para vocês, vai ter uma apresentação em PDF com sem número de cidades aí que são importantes e com as mais variadas segmentações turísticas. E aí você tem as orientações aqui pedindo, né, qual é a segmentação que você vai fazer, e aí algumas pessoas estavam perguntando para mim, mas aonde que está a tabela? Como que eu acho? Como que eu faço? Eu devo criar? Na hora que você clicar aqui em atividade Agenda 3, se você tiver no computador ou notebook, ou se por acaso no celular você segurar em cima desse link, né, que é um hiperlink, ele vai fazer um download para você entrar na tarefa, né, da Agenda 3, que ela vai ser disponibilizada aqui para vocês, como sempre, no Word, tá? E aqui dentro da tarefa, aqui estão a tabela, né, que vocês devem preencher, onde estão as 12 opções, né, de segmentação de turismo, que ao vocês pesquisarem lá no Guia de Cidades, vocês verem que eles têm a ver com alguma dessas segmentações aqui, aí vocês vão pegar e vão completar essa tabela. Então, qual é o turismo social? Tem lá cidades que existem dessa segmentação, então você escolhe qual é a cidade e aí algum tipo de informação relacionada que vocês vão colocar dentro dessa tabela. Preencheu todas, aí vocês acabam, vocês enviam para mim, né, lá no link normal da atividade de vocês, como já foi feita tanto na Agenda 1 quanto na Agenda 2, ok? Então, foi só para tirar essa dúvida, porque eu recebi vários comentários durante esse já começo da semana, que a agenda abriu na sexta-feira, né, às 5 da tarde, e aí o pessoal no final de semana, segunda-feira, ontem, perguntando, com dúvida. Então, eu falei assim, já aproveito a situação e também mato isso daí também, pelo menos vocês já ficam cientes de que maneira que vocês devem proceder. Teve alguns comentários falando, mas assim, fala lá no guia, aparece assim, a cidade, por exemplo, Porto Alegre, depois tem subcidades, tipo Gramado, Canela, não sei o quê. O que você deve fazer é o seguinte, quando você tem o referencial Porto Alegre, significa a cidade de destaque, é a capital desse estado, e aí, na verdade, vocês vão colocar em cada uma das segmentações
o que eles dizem lá no guia que é a subcidade, que é efetivamente aquela cidade que é onde existe a segmentação que você está procurando, ok? Então, daí você coloca o nome da cidade e você coloca a informação a respeito dela. Beleza? Tá? Isso daí é só para complementar, porque eu acredito que daí fica mais fácil, e como nós estamos ainda na quarta-feira, até segunda-feira da semana que vem, há tempo hábil, se vocês assistirem ainda essa semana, essa gravação, para que vocês possam aí efetuar essa atividade. Ok? Aí, indo para... Oi, pode falar. Diga, Marcela. Professor, a minha dúvida é, no caso, quando tem lá essa apresentação das cidades, a gente precisa propriamente seguir elas ou a gente pode colocar, por exemplo, pesquisar no Google outras cidades, outros estados e colocar conforme a gente desejar? Pode, sem problema. Ah, não, então tá jóia. Como você Tranquilamente. falou do texto lá, que abre Exato. tudo para procurar, aí eu falei assim, poxa, mas eu fiz alguns com outras cidades que eu tinha de referência, ou, né, Uhum. eu fui buscar no Google para conhecer, para pegar algo diferente do que estava ali no texto, naquele link que abre. Então, essa Exato. era... Não, sem problema nenhum. Você pode pesquisar com outras cidades também, você comprovando. Até alguém perguntou isso lá no grupo, no fórum. Você comprovando, olha, a cidade X, daí tem um textinho falando referente a essa cidade e comprovando que aquela cidade, ela se encaixa dentro, acabou. Tá tudo certinho. Ok? Ok, obrigada, professor. Imagina que é isso. Então, vamos lá. Voltamos aqui, né? Então, com relação à agenda 3 de TTP-GTNAS, acredito que aí vai ficar um pouquinho mais fácil para que vocês possam fazer atividade. E aí, a gente vem aqui para o TCC. Eu até vou voltar aqui no cenário da aula, né? Que aqui é onde está a atividade do fichário, que para mim aparece de maneira diferente do que aparece para vocês, né? Vocês têm o link lá onde você insere o trabalho, tudo, para mim isso não aparece. E aqui você tem uma explicação geral, né, a respeito do TCC, falando a respeito do próximo passo. Lá na agenda 1, o trabalho que vocês deveriam fazer era o quê? Vocês se reunirem dentro dos grupos, cada um manifestar o interesse do que gostaria de fazer, em qual grupo. Vocês são num total de 60 alunos. Então, como são 10 grupos, obrigatoriamente tem que ser 6 alunos para cada tipologia. Por isso que ocorreu a situação, às vezes, de algumas pessoas que demoraram um pouquinho mais para entrar, né, para ir lá manifestar o interesse, eu ir lá e falar assim, olha, esse grupo está cheio, você tem que procurar um outro grupo, uma outra tipologia, porque isso é algo que está no plano de curso, ok? Então, obrigatoriamente, nós tutores temos que seguir determinações de instâncias superiores, a direção do GEAD, a coordenação do nosso curso, e aí nós cumprimos, né, o que foi determinado para nós, tá certo? Não é aquela questão de o Rodrigo querer ser chato, não querer deixar. Teve até uma situação de uma pessoa, acho que eram amigos, conhecidos, que queriam fazer a mesma tipologia, só que eu tive que falar, olha, infelizmente não pode, porque a pessoa entrou no prazo, e aí se inscreveram outras pessoas e completaram o curso, e a pessoa B, que era amiga, chegou e falou, eu quero fazer também. Eu falei, infelizmente, não tem como. Tá? O que é próximo, né, próximo daquela tipologia, eu dei sugestões, e a pessoa daí conseguiu entrar lá e ela vai fazer na outra tipologia. Em tempo, né, nós temos das 10 tipologias, 7 delas estão completas. E somente 3 tipologias ainda têm disponibilidade, que é a tipologia de base comunitária, que é o grupo 2,
a de turismo termal, que é o grupo 7, e a de turismo inclusivo ou acessível, que é o grupo 8. São somente esses três grupos que estão com disponibilidade ainda. Então, quem ainda não entrou, não se inscreveu, por favor, façam com urgência. Como eu já tinha colocado lá no aviso da semana passada, né? Nós podemos aceitar alunos no TCC até a agenda 3. Depois da agenda 3, não mais é permitida a entrada de ninguém em grupos. Essa pessoa fica com pendência no TCC, ela pode fazer o RIDP e TTP-GTNAS até o final, e aí, na hora da conclusão do curso, vai fazer a prova, né, presencial, estando dentro do limite lá de frequência, com o mínimo de 75%, e aí ela fica na pendência de, no ano que vem, no primeiro semestre, ela tem que se inscrever e fazer o TCC. Somente, ou seja, fica mais 6 meses presa em virtude do TCC. Então, é algo que a gente alerta, né? Às vezes está querendo começar a trabalhar, tem projetos. Então, eu sei que a vida de todo mundo é corrida, extremamente complicada para todos, né? Até eu também me incluo nisso, mas tem que dar um jeito de dar uma organizada na vida, né? Entrar um pouquinho por dia, dar uma olhada lá nas informações para que vocês consigam, né, completar a contento, né, esse segundo semestre. Um outro detalhe importante, a Thalita acho que caiu. Um outro detalhe importante também, que eu percebi, vários alunos, nesse primeiro momento da agenda, as pessoas se inscreveram, aí foi criado um grupo no WhatsApp para o pessoal poder interagir, que eu entendo que é muito mais fácil do que, às vezes, você logar lá na plataforma e conversar pelo fórum. Ok, mas as pessoas precisam interagir, né? Então, se por acaso a pessoa entrou no link, né? Tá lá no chat do grupo do WhatsApp e a pessoa não se manifesta, não interage, aí fica um pouquinho complicado. Deixa eu só ver que tem alguém aguardando no lobby aqui. Eita, como que eu vou ver? Gente, peraí. Só um minutinho que eu preciso achar quem tá no lobby. Pronto. A Thalita voltou. Beleza, Thalita, tá de volta. Tá? Eu vou deixar até nessa tela para ficar mais fácil para eu achar. Então, como eu estava falando, o grupo de WhatsApp facilita. Só que é o que eu preciso, que vocês interajam, conversem lá, façam as atividades e, como nas diretrizes do TCC, a pessoa que foi eleita a relatora do grupo, ela tem autorização, na hora que ela entrega a agenda, de virar para mim na hora que ela manda mensagem e falar assim, olha, o fulano A, B, C, D participaram corretamente da atividade. Ou E, não. E aí é a hora que essa pessoa perde ponto, tá? Ou fica até com I na atividade. Por quê? Porque se ela não participou, não é justo para quem interagiu, pesquisou, correu atrás de informação, fez tudo que era necessário e essa pessoa receber a nota igualmente do que os colegas. Isso não vai acontecer, tá? Então, e isso está muito bem lá nas orientações que vocês leem também, né, do componente curricular. Então, o aluno participou, contribuiu, debateu, ajudou, ele vai ter a menção dele, todo mundo vai ter a menção igual. O aluno não fez, não colaborou, não fez nada, se o nome dele estiver citado pelo relator, essa pessoa está com I nessa agenda, tá? E como a gente fala, em TCC não tem recuperação, então ela fica com I mesmo, tá? Então esse é um cuidado
que o pessoal precisa ter para que não se tenha depois, né? Ah, estou sendo prejudicado, eu não sabia. Nós estamos fazendo, eu já tinha feito isso lá no vídeo da aula inaugural e estou reforçando novamente, tá? Entrou no grupo, produza, conversem com os colegas. Ah, quer fazer pelo fórum? Beleza, porque até eu posso acompanhar. Querem fazer no grupo de WhatsApp? Sem problema nenhum, mas aí o relator está autorizado a passar para mim todas as informações de como foi durante a quinzena a participação de todos os alunos. Tudo bem? Beleza? Então, a gente vindo para a agenda 2, né? Tem aqui uma visão geral, falando a respeito do TCC, que eu acredito que vocês já viram. Tem um vídeo com explicações do que é o TCC, né? De como você vai fazer a famigerada introdução dele. Depois, nós temos aqui o que você deve fazer nessa agenda, o questionamento. Então, aqui tem uma orientação mais ou menos do que você deve fazer, né? O grupo definiu lá qual é a cidade que era a atividade da primeira agenda. Qual é a cidade que você vai fazer? Ah, nós vamos fazer de acordo com a minha tipologia, por exemplo, o meu grupo é turismo, sol e praia. Beleza. Ah, qual cidade você vai fazer? Escolhemos a cidade X. Ok. Quem são as pessoas que fazem parte do grupo? A, B, C, D, E, F. Ok? Quem é o relator? É o E. Tá tudo certinho, sem problema nenhum. Isso é o que era para ter sido feito lá na agenda 1. Agora, para a agenda 2, vocês precisam começar já a pensar o quê? Qual vai ser o título do trabalho? Né? De que maneira que eu vou fazer isso? E o texto até fala, olha, você tem que elaborar um nome, né, com algo que tem um apelo comercial, ou seja, algo que as pessoas se interessem. Você fala assim, nossa, pô, que legal, achei interessante conhecer essa cidade, porque eu tenho o roteiro tem um nome que me atrai, né? E sendo que tem que tomar um cuidado com o quê? Tem que ser um título que tenha a ver com a tipologia e com a cidade que você vai, ok? Então, já começa aí um dos cuidados que são necessários se ter. Eu não posso soltar um nome aleatório, né, do nada. Eu tenho que pegar e pensar, né, o grupo fazer um brainstorm, literalmente, de qual é o nome mais interessante que a gente vai escolher, né, para esse roteiro, mas que pensando assim, esse nome emplacaria, né, ele é interessante, vamos fazer uma votação, né, com todo mundo para ver se realmente vai dar certo ou não vai dar. Então, é esse tipo de coisa que vocês precisam tomar bastante cuidado, tá? Porque coloca lá de qualquer maneira o nome e aí a coisa fica meio estranha. Então, o nome tem a ver com a tipologia? Ótimo. Então, aí vocês já começam a delinear um caminho. Olá, Dinei, boa noite, tudo bem? Dinei, você é da turma ESP? Não me recordo do nome Dinei, da turma Dinei. Eu fiquei na dúvida. Oi, boa noite, pessoal. Sim, é Opa. Claudinei. Claudinei, Tá. É o Claudinei, tá. isso, estou no pessoal com o turismo de aventura. Boa noite. Isso, tá. Boa noite, Claudio. Porque então, você tá lá com o Dinei. Eu falei, mas Dinei deu. Bugou o negócio, deu quase tela azul aqui. Não, é o Claudinei, beleza, então tá certo. Então aí, voltando, né? E eu já perdi o foco. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui na. Deixa eu O voltar aqui. título. Isso, obrigado, Marcos. Então, com o título, então a gente toma um cuidado, né? Para um título que seja ideal, interessante, que vocês pensem que, olha, se eu fosse vender, né, qual seria algo interessante para chamar atenção? É mais ou menos em cima disso daí
que é o que vocês têm que desenvolver em cima disso. E já colocar nessa agenda 2, ok? Tá? Segunda parte, um texto introdutório, ou seja, vocês vão fazer a introdução desse TCC. De que maneira que eu vou fazer isso? Vocês vão conversar, né, com o seu leitor, que no caso sou eu, Rodrigo, né, mostrando o porquê que o seu grupo decidiu fazer em cima desse tema e dessa cidade. Para que você faça isso, você tem que apresentar dados, conceitos que façam com que eu me interesse com essa leitura. Não nós vamos fazer esse curso, porque esse roteiro, porque no grupo nós julgamos interessante, porque é um lugar gostoso, é bom. Não. Quando a gente fala em TCC, a gente fala em dados e pesquisa. Então, aí, vocês vão ter que pesquisar informações referentes a essa tipologia que vocês optaram. Por exemplo, o Claudinei falou que ele é do turismo de aventura, né? Então, qual a importância do turismo de aventura? Quando que ele surgiu? Né? Como que ele está aqui no Brasil? Quantas pessoas que, de repente, são praticantes? É esse tipo de informação que é necessário. Um cuidado também que é necessário se ter. O ChatGPT, ele facilita demais a vida de todo mundo, até de nós professores. Mas o ChatGPT, ele não te dá referência. E quando a gente escreve tanto uma justificativa, quando a gente escreve um objetivo, a gente tem que referenciar essa informação, ou seja, da onde que eu tirei, quem foi a pessoa que escreveu essa informação. Tá? Então, segundo o IBGE, o Brasil hoje é um país que possui aproximadamente 220 milhões de habitantes. Então, quer dizer, quando eu falo que segundo o IBGE, eu estou referenciando da onde que eu tirei aquela informação que eu pesquisei. Entenderam? Então, aí o que que acontece? Quando a gente vai falar sobre este texto introdutório, todos os parágrafos que a gente for escrever, a gente tem que colocar o referencial, ou seja, da onde foi tirado aquela informação ou aquele dado. Tá? Isso é importante, tanto quando a gente está falando da introdução, tanto quando a gente está falando da justificativa. É a mesma coisa. Eu vou tirar, então, segundo determinado coisa, assim, assim, assado, e aí você fala. Tá? Até aqui no próprio orientação de vocês, ele tem um exemplo. Tá? Só me fala, vocês estão conseguindo enxergar direito aí o texto? Tá tranquilo? Sim, ok. Ok, então tá. Então, exemplificando, esse daqui foi de um grupo de 2019, que o pessoal tem, lógico, a devida autorização para utilizar aqui. Então, eles começaram. Essa é a introdução do TCC de um determinado grupo. Tá, esse trabalho visa abordar o domínio das técnicas relativas à elaboração e execução de um roteiro, como também o guiamento adquiridas durante o curso técnico, a serem desenvolvidas no turismo religioso nacional. Durante a elaboração desse projeto, o foco foi manter o princípio que norteia o segmento, ou seja, a fé das pessoas, sem deixar de lado a possibilidade de desfrutar de demais atrativos da localidade. A Secretaria do Turismo de Portugal, a secretária, de Portugal, Ana Mendes, em entrevista no ano de 2017, por ocasião do Encontro Pastoral do Turismo naquele país, afirmou. E aí ela faz uma citação, né? E aí o que foi que ela colocou? O que acontece, por que que vocês estão vendo que esse texto ele está de uma maneira diferente e de um tamanho diferente do resto do outro texto principal? Vocês repararam isso? Sim? Sim. Sim, sim. Por que que acontece? Porque isso aqui é o que a gente fala de uma citação com mais de 3 linhas.
tá? Então, nós temos citações com até 3 linhas e citação com mais de 3 linhas. Quando você faz uma citação de até 3 linhas, se ela terminasse aqui, ó, na palavra religioso, ela poderia ficar no meio do texto, e aí você ia colocar uma aspas ou um parênteses do nome da pessoa que escreveu. Como essa citação ela tem mais de 3 linhas, ela tem 4 linhas, aí obrigatoriamente pela norma ABNT, você tem que mudar o tamanho da fonte, ela passa de 12 para 10 e ela tem que ter um recuo. Por isso que ela acaba sendo escrita dessa maneira. Ok? Então, esses são cuidados que precisa ter. Por exemplo, ó, aqui, o turismo é um dos segmentos de mercado que mais cresce e em 2018 contribuiu com 8,8 bilhões de dólares à economia global. No Brasil não é diferente, o turismo religioso com predomínio cristão católico colabora para alavancar a economia do país, ou seja, eles pesquisaram essa informação em algum lugar e aí eles colocaram isso. O que está faltando de um detalhezinho aqui? Eles teriam que colocar da onde que foi que eles tiraram esse dado. Em 2018, beleza. 8,8 bilhões de dólares na economia global, beleza. Da onde essa fonte? Isso é algo que é importante. Sempre tem que ter da onde que você tirou a informação, tá? Então, esses são detalhezinhos que fazem muita diferença. E aí vem com a continuação da informação a respeito, né, a respeito dessa introdução. Ah, tá. Obrigado. Vou aceitá-lo. Só um minutinho. Pronto, Dinei. Ok? Se vocês puderem, vocês mandam mensagem no chat, caso aconteça assim, porque quando eu estou compartilhando a tela, eu não vejo isso aqui, tá? Fica, para mim, some. Então, o que eu tenho para mim é igual ao que vocês estão vendo, e eu não consigo mais ver a tela principal da reunião, correto? E aí continuam com os dados, né, com tudo que foi feito mediante pesquisa, e foram, né, colocando aqui para fazer a introdução do TCC. Qual é a ideia quando a gente pensa em introdução? Você vai mostrar para o leitor, né, mais ou menos o que é a tipologia, a importância dela, alguns fatos que sejam relevantes, né? E aí você vai, resumidamente, vamos colocar dessa maneira, colocar as informações que são necessárias, do roteiro que vocês vão fazer, mas só uma dicasinha, não há necessidade de você já colocar tudo de uma vez, porque vai ter o momento adequado de vocês fazerem isso. Tá? No decorrer das agendas, em cada agenda acontece um tipo de atividade. Então, na hora que for necessário, né, aí essa informação pega e aparece lá para vocês. Olha, agora vocês vão fazer o roteiro. Vocês até podem ir pesquisando, levantando informações. Eu falo isso por quê? Porque já teve grupo lá nessa agenda 1, que já colocou um roteiro lá para mim, né? E no próprio feedback eu dei para o grupo e falei assim, gente, legal, tudo bem, mas olha, ainda não é o momento, calma, porque tem muitas outras coisas a serem adicionadas, né? Vocês podem ter uma ideia do roteiro, querer ter um norte a respeito, beleza, mas existem muitos outros elementos que serão adicionados e que são necessários para que esse roteiro efetivamente ele possa ser aceito. Por que eu falo isso daí? Que vocês vão criar um roteiro real. É como se vocês fossem uma CVC da vida e que vocês vão criar um roteiro que, se por acaso você quiser vender, ele é válido. Não é nada tipo assim, nós imaginamos, não. O roteiro tem que ser com valores reais. Com valor, por exemplo, eu vou precisar do ônibus. Você vai ter que entrar em contato com as transportadoras turísticas,
para ver com a empresa de ônibus quanto fica para se deslocar da cidade de origem, que vocês vão definir, até o destino, a questão da quilometragem, a questão do preço, quanto de quilometragem livre ela vai poder fazer dentro desse roteiro. Se por acaso você vai para o destino, por exemplo, a Marcela, que é de Ubatuba, sabe muito bem como funciona isso lá, de taxas. Se você vai de excursão de algum outro lugar para Ubatuba, você tem que pagar uma taxa de entrada na cidade. Tudo isso tem que ser embutido no preço desse roteiro, né? Então, eu vou de van, eu pago uma taxa X. Eu vou de ônibus, micro-ônibus, Y. Ônibus, Z. Aí tem o que eu posso fazer ou não, aonde eu posso ir ou não dentro da cidade. Diga, Marcela. Não só a questão aqui, vamos supor, um exemplo que esteja alguém fazendo, por exemplo, Ubatuba. Tem a questão da Contour, né, que tem que ter o cadastro na Contour para o local onde vai, e também tem que ter a questão de que a pessoa tem que estar preparada para pagar a taxa da preservação ambiental, que é algo que nem todo mundo conhece aqui em Ubatuba. Então, por exemplo, se caso fosse um roteiro, não é só uma taxa, mas são duas. Aí, como o professor identificou, um micro-ônibus, um ônibus, uma van, para cada um tem um valor e precisa, em algumas situações, ter o cadastro. Exatamente. Quer dizer, então tudo isso tem que ter esse conhecimento, tem que ter essa pesquisa. Estou dando um exemplo que é palpável, né? E o Ubatuba está aqui próximo da gente, todo mundo meio que... A gente sempre vê na mídia algumas polêmicas referentes a essas taxas que são cobradas, né, em Ubatuba de uns anos para cá, mas se você for para outros locais, acontece a mesma coisa. Então, tem que ter essa pesquisa. Ah, eu vou para a cidade X, por exemplo, vou para Arraial do Cabo, legal. O que eu preciso para ir de ônibus para Arraial do Cabo? Tem taxa, qual é a quilometragem, quanto fica o frete de um ônibus? O ônibus, ele, se a gente for pensar no ônibus de turismo, estado de São Paulo para Arraial do Cabo, estado do Rio de Janeiro, você vai ter uma viagem de aproximadamente 10 horas. Então, você tem que ter um ônibus confortável, não dá para querer fazer de van, tem que ser ônibus, porque uma coisa que vocês precisam pensar, você tem que pensar como profissional do turismo, você não pode pensar como passageiro. Porque passageiro ele vai querer ir pelo preço. E aí, na hora que vocês vão montar o pacote, não, vai com van, 10 pessoas, não sei o quê. Eu falei, gente, como que vocês vão fazer todas as atividades que um guia de turismo faz na viagem numa van? Não dá. Então, na pior das hipóteses, você vai usar um micro-ônibus. Na melhor das hipóteses, você vai usar um ônibus de turismo, onde você tem lá toda uma estrutura, você tem banheiro, você tem frigobar, você tem vídeo, você tem ar-condicionado, cinto de segurança, o poltrona semi-leito, leito. Por quê? Porque você tem que proporcionar conforto para o seu passageiro, porque ele estará durante 10 horas dentro de um ônibus, 12 horas dentro de um ônibus. Então, são esses detalhes que, quando você monta um roteiro, você precisa ter em mente. Tá? Então, para o pessoal que está assistindo a live num outro momento, na hora que vocês forem definir isso, vocês têm que se lembrar, vocês são profissionais, vocês não são turistas. Mas vai ficar caro. O caro é um diferencial que você está agregando ao seu produto. E é isso que vai fazer com que as pessoas se interessem a viajar com você. Então, essa é uma das primeiras coisas a se pensar. Beleza? Tá? Então, isso dá muita polêmica nos grupos às vezes, eu sei. Então, por isso que eu já estou alertando. Não estou falando, vou fazer um turismo de luxo. Não é isso. Eu só estou falando para que vocês pensem em situações aonde o seu passageiro tenha conforto. Por quê? Porque o conforto é um diferencial. Então, ele pega e vai falar assim, nossa, eu investi X reais numa viagem, mas valeu a pena. Eu paguei X menos 30 numa viagem. Só que, foi horrível.
Ele estava apertado, não sei o quê, não tinha conforto, e começa a reclamar de um monte de coisa. Então, são detalhes extremamente importantes, tá? Quando a gente monta alguma coisa, ok? E aí depois com a justificativa também, né? Qual é o tipo um texto que você vai colocando também informações para justificar a necessidade ou que o grupo entendeu que seria importante criar um roteiro para aquele lugar e daquela maneira. Isso é a gente justificar, né? Então eu pego em Americana, né? Eu sinto que existe uma deficiência muito grande dentro da área do turismo receptivo. Quando você tem pessoas que vêm de outras cidades, de vários lugares, e vêm lá para o shopping Via Direta na entrada de Americana, na beira da Anhanguera, a pessoa vai até lá, entra no shopping, passa o dia inteiro, faz compra e vai embora. E ele poderia agregar e trazer outra renda para a cidade. Ele poderia pegar e ficar mais um dia, se hospedar nos hotéis que a cidade oferece, conhecer locais, bares, restaurantes, lanchonetes que a cidade tem a oferecer. A Americana é uma cidade do interior de São Paulo. Legal, Mas e por que de repente uma pessoa que seja de fora, uma pessoa que venha de Jales, ele não conhece nada essa região aqui do estado de São Paulo, a região do DDD 19. Então, ele ficar mais um dia aqui, ou 2 dias, ele pode conhecer também. Toda a cidade tem história, tem cultura, tem muita coisa a ser apresentada para as pessoas. E, às vezes, quando isso é oferecido e mostrado, a pessoa se interessa e fica, e isso gera renda para esse local. Tá? Então, quando você vê isso, quando você vai justificar, é esse tipo de informação que você pode usar. Que, olha, o grupo percebeu que existe uma falha no turismo receptivo em determinada cidade, assim assado. Quer dizer, vocês vão pesquisar para que vocês possam escrever e justificar o porquê que vocês estão criando aquele tipo de roteiro. Ou, no caso do Claudinei, que ele acho que caiu de novo, né? Ele está querendo fazer um turismo de aventura para determinado destino. Legal. Qual vai ser a ideia do roteiro deles, o porquê que eles estão fazendo esse roteiro. Ele vai justificar em cima disso, de qual é a importância do turismo de aventura, da cidade ou da região que eles escolheram fazer, e isso você tem as informações e, lógico que, referenciando da onde vocês tiraram todas essas informações. Ok, tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza. Thalita está conseguindo ouvir também? Se não der com o microfone, pode ser no chat, Thalita. Deixa eu dar uma colocadinha para ver se... Beleza? Ok, então. Então, aí, né? Então, a gente tem a questão da justificativa e também temos os objetivos, né? Qual é o objetivo desse roteiro? Se, por acaso, vocês já fizeram TCC, né, em outro momento da vida, uma das regras mais importantes do TCC é todo texto de que a gente fala sobre o objetivo em TCC, ele obrigatoriamente ele vai começar com um verbo no infinitivo. Tá? Então, obrigatoriamente, ao começar o texto, você começa com um verbo no infinitivo. E aí você continua, né, o porquê qual o objetivo do roteiro, como que vocês vão fazer, qual é a data, de que maneira, e aí vocês colocam todas as informações que são inerentes ao objetivo que o grupo decidiu. Lembrando uma coisa que é importante. Toda vez que você escreve um TCC, você está escrevendo como se você fosse vamos ver o que a Marcela está escrevendo aí. Lobby. Tá.
Tá. Lobby, vamos lá. Eu vi aqui. O Augusto. Olá, Augusto, tudo bem? Boa noite. Beleza? Imagina, Marcelo. Seja bem-vindo, Augusto. Ô, professor, boa noite, obrigado. Eu demorei que eu estava chegando no trampo agora, atrasou um pouco a chegada, mas estamos juntos já. Obrigado. Beleza, tá ok, imagina. Então aí, sempre a gente tem que lembrar isso daí. O verbo sempre vai estar no infinitivo, tá? E uma das falhas que às vezes acontece quando vocês vão escrever um TCC é assim: nós achamos, nós pensamos, eu acho, eu penso. Não, o TCC sempre vai ser escrito na terceira pessoa. É como se você fosse um repórter escrevendo um texto. Então, quando vocês vão colocar qualquer opinião, você sempre tem que colocar da seguinte maneira: o grupo acha, o grupo definiu, o grupo pesquisou, o grupo fará, a equipe, entenderam? Quer dizer, sempre utilizando dessa maneira, sempre na terceira pessoa. Não se utiliza a primeira pessoa quando a gente vai fazer o TCC. Porque não é a tua opinião. É algo que vocês levantaram uma informação e pesquisaram. Isso é algo que chama muita atenção. E aí a hora que eu estou corrigindo, porque a pessoa escreve e a pessoa se empolga, ela vai, e aí manda né? Nós pensamos, nós chegamos à conclusão. Não pode, não tem como, tá? Então, e aí vai ser a hora que eu vou lá circular, vou mandar no feedback, por favor, corrijam os termos assim, assim, assado, porque não é permitido escrever dessa maneira. Corrijam e na próxima agenda vocês mandam para mim o que está, o que foi solicitada a correção. Tá? Então, é algo que constantemente acontece, mas a gente já alerta já desde o começo para que não tenha nenhum tipo de problema. Correto? Então, assim, nessa primeira agenda, essa agenda 2, são os 3 itens obrigatórios a se fazer. Não há necessidade, nesse momento, de vocês ficarem pensando em outras coisas. Lógico, vale a pena, sim, mas precisa já colocar agora aqui no trabalho? Não. Agora é focar no título que vocês vão dar para o roteiro de vocês, um título que seja legal, que chame a atenção das pessoas, um texto de introdução e uma justificativa interessantes, com informações, com elementos puxados da internet. Aí vocês vão dividir as funções dentro dos grupos, cada um fica responsável por levantar um tipo de informação, né? Então, peguem e sempre lembrando, qualquer informação que eu for colocar, eu tenho que referenciar e dizer da onde foi que eu tirei essa informação. Tá certo? E os objetivos, que é a última parte, né? Qual o objetivo do roteiro, que é onde você vai pegar e colocar, e tem até aqui na orientação, desculpa, eu passei batido aqui, mas vamos voltar. Ele fala que é objetivos. É importante saber que os objetivos constituem a finalidade de um trabalho científico, ou seja, qual é a meta que vocês querem atingir com essa pesquisa? E, para formular isso, você sempre vai usar um verbo no infinitivo. Então, você sempre vai começar o texto com algum desses verbos: contribuir, analisar, descrever, investigar, comparar, elaborar, criar, e aí independe. Mas, obrigatoriamente, esse verbo tem que estar no infinitivo. Ok? E aí também fala na atividade, que vocês devem baixar o template, né, do TCC, para que vocês já, a partir da agenda 2, vocês já começam a fazer o TCC no template, que é o modelo dele. Tá? É o formulário que vocês vão usar até o final. Até lá o final da agenda 8, quando vocês entregam o TCC completo. Ele está aqui, ó,
deixa eu voltar no cenário da aula, que vocês, quando abriram lá na sexta-feira, vocês viram isso daqui, né? A Thalita, o Augusto, que chegaram depois. Então, vocês viram as informações, vocês foram clicando aqui em todas as coisas que pede para se fazer, a data de entrega dele, que é até o dia 1º, né? Então, começou na sexta-feira passada e vai até o dia 1º de setembro. E o template, quando você clica na atividade, ele tem as orientações aqui, ele tem aqui, ó, o template, tá? Ou até também, quando você está aqui vendo na própria negócio, ele também, ó, baixa o template do trabalho. Você tem que clicar, e aí ele vai fazer um download, né, para que vocês tenham acesso a isso daqui. Esse daqui é o formulário do TCC, tá? Ele vai ser entregue por vocês utilizando isso aqui. E aí, o que acontece? Todas essas informações, tá, que estão aqui, estão para auxiliar vocês para desenvolver o trabalho, tá? E uma coisa que é importante é o seguinte: vocês não precisam mudar a formatação de nada, tá? O trabalho, ele já está formatado de acordo com as normas da ABNT. Então, tudo que está aqui, ele já está formatado certinho, tá? O que vocês precisam fazer é o quê? Seguir o que está sendo colocado aqui. Por exemplo, se está aqui pedindo para colocar o nome, né, dos autores do TCC, o que a gente vai subentender? Se você está lá com o nome, depois as outras letras minúsculas, que é para você fazer dessa mesma maneira. Então, se por acaso... Opa, foi errado. Então, se eu fosse colocar meu nome aqui, né, simplesmente eu vou apagar o que está aqui no modelo e vou colocar meu nome. Tem que ser o nome completo. E também respeitando sempre a questão do quê? Primeiro a letra maiúscula e depois todas as outras minúsculas. Tá? Então, quando você tem essas informações aqui, primeiro a letra maiúscula, o resto minúsculo, por quê? Porque quando você for escrever o nome dos componentes do grupo, ele tem que estar nessa formatação. Tá? Ele está na formatação Arial 14, como está falando aqui, e aqui, ó, tá? E tem essa caixinha aqui para você saber qual é o tamanho da fonte que você vai usar. E também outra situação, do título do trabalho. Ele também está na fonte Arial 14, mas o título do trabalho, ele é escrito em letra maiúscula. Todas as letras. Se por acaso você for criar um subtítulo, aí vai ser igual ao nome. Primeira letra maiúscula e depois as outras minúsculas. Ou seja, ele tem uma série de informações e detalhezinhos que são importantes quando vocês vão fazer o preenchimento. Tá certo? Então, primeira coisa, se preocupe assim, nome da turma. Quem são os integrantes? Sabe, né? Mariazinha, Joãozinho, Pedrinho, não sei o quê. Legal. Mariazinha, Joãozinho e Pedrinho, se eu colocar dessa maneira, está errado. Por quê? Porque eu tenho que colocar os nomes da ordem alfabética. Então a ordem correta seria Joãozinho, Mariazinha e Pedrinho. Tá? Então, é um cuidado que vocês precisam ter na hora que vocês vão montar lá o TCC. Porque isso faz parte da norma ABNT, que é uma norma que é para o país inteiro, onde todas as universidades, escolas técnicas e empresas, todo mundo segue essas determinações, ok? Tá? Então, já é um cuidado que vocês precisam ter.
Teve uma turma ano passado que quase perdeu nota porque a relatora insistia em colocar primeiro o nome dela lá na página do TCC e depois o restante do pessoal. E eu falava, tá errado, precisa mudar. Chegava na outra aula, que é aquela coisa, o pessoal vai fazendo, nem lembra, não lembra, e ficou o nome da relatora lá no primeiro lugar. Eu vi aí, chegando na penúltima, eu falei assim, olha, eu vou ter que ser chato. Se isso não for mudado, quando você entregar, vocês vão perder ponto. Aí, alteraram na última. Né? Na última agenda, mandaram a ordem correta. Então, já lembra. Já cria o hábito. Deixa eu só admitir a Jorge aqui. Olá, Georgia. Boa noite. Tudo bem? Seja bem-vinda. Então, aí, conforme, né, já cria o hábito, quando vocês forem fazendo as atividades, né, que vão listar o nome de todo mundo, já coloca na ordem alfabética. Teve grupo que já fez isso, né, já na agenda 1, quando me entregaram, mas teve grupo que não fez. O nome está meio bagunçado, o relator está lá em primeiro lugar. Então, já coloca todos os nomes em ordem alfabética, tudo direitinho, porque é muita coisa e depois acaba passando e vocês esquecem. Correto? Tem alguma dúvida? Tá tranquilo? Tudo certo, professor. Ok. Então, então vocês têm aqui, então aqui é a capa do TCC, tá? Onde vocês só apagam as caixas e estão lá como comentário e orientação, é só clicar, botar o cursorzinho em cima e deletar. Pronto, ela some, tá? Então, todas as informaçõezinhas vocês conseguem fazer isso daqui. Vocês pegam e vão lá apagando e vão deletando e segue o jogo e segue a vida de vocês. E aí vocês podem fazendo. Então, nome da equipe, o título do trabalho em letra maiúscula e se por acaso tiver um subtítulo, então vamos pensar assim, Caldas Novas Excepcional é o título. O subtítulo, conheça as belezas naturais dessa cidade do estado do Mato Grosso do Sul. Pronto, você tem um subtítulo. Então, você tem um título aqui, Caldas Novas Excepcional, maravilhosa, que for, e aí depois o subtítulo, conheça as belezas, não sei o que lá, com a primeira letra maiúscula e depois todas as outras minúsculas, tá? Então, esse é o tipo de coisa que deve se fazer caso o título seu tenha um título e um subtítulo, tá? Porque, às vezes, para não ter conflito entre o grupo, vocês fazem, né, um título principal e depois dão uma completada. Então, aí seria o subtítulo. Outra coisa que a gente vem, né, vocês vão alterar o ano, tá? Aqui está em 2024, eu acho que no modelo de vocês também está, então é só vocês pegarem e editarem e mudar de 2024 para 2025, ok? E também, né, a gente vem para a folha de rosto, que é a segunda página. Folha de rosto vai ser o mesmo processo, nome do grupo, de novo, o título do trabalho e subtítulo, se tiver, de novo, e a nota explicativa, que é obrigatória ter na folha de rosto. Então, o que é esse trabalho de curso apresentado na modalidade tal, orientado pelo professor, que no caso sou eu, vocês vão colocar meu nome completo, tá? Como requisito parcial da obtenção do título de técnico em guia de turismo. O que eu preciso? Vocês precisam preencher meu nome aqui, tá? Depois o resto, não uso, o resto vocês apagam, tá? Eu posso apagar aqui porque essa versão é minha, fica comigo, mas aí vocês, eu acho que fica mais fácil no computador, né? Vocês fazerem isso, aí é só vocês apagarem, tá? Então vocês conseguem ir apagando todos esses detalhezinhos que estão aqui somente para orientar vocês. E aí você tem o seu modelinho.
já na formatação, já com a fonte correta, já com espaçamento, com tudo certo. Ok? Beleza? Deixa eu ver se tem alguém aí esperando. Não. Tá. Então estamos nos 7 aqui. Não, estamos em 6 aqui. É que o Claudinei tinha caído, né? Oi, Jorge, pode perguntar bem. Vamos lá. Só clicar no Oi, microfone. professor, já comecei com as perguntas já, hein? Ô, professor, Oi. tudo bem que faz tempo que eu fiz um TCC, né? Mas justificativa, introdução, objetivo, não é a última coisa que a gente faz? Não, vai ser a primeira coisa. No caso, Então, por estou quê? estranhando, porque a introdução nada mais é do que o passo a passo que a gente vai fazer. A justificativa, né? Do que é que vocês, o porquê que vocês vão fazer esse roteiro. Porque o que acontece? É o final da coisa, né? Da criança. Não. Sim, mas vamos lá. Por isso que eu falei, esqueçam alguns detalhes, tá? Por exemplo, eu nem ia falar nada aqui do resumo. Eu ia passar batido. Eu só estou mostrando o template para vocês, entendeu? Ah, tá. Porque eu vi o senhor passando ali, eu falei, misericórdia, até o resumo. Porque hoje eu joguei no grupo, eu falei, gente, isso tá meio estranho, mas vamos lá, né? O professor pediu, vamos fazer, né? Sim. Aí apareceu o resumo, aí eu falei, misericórdia. Entendi. Ixi, não tá aparecendo ninguém para mim aqui. Pera, Marcela, não apareceu ninguém para mim no lobby. Será que a pessoa tá lá como pessoas. Hã? Será que se clicar lá em pessoas, a solicitação não está lá? Não, Não, eu então tô com a tá tela aberta foi aqui. Ó. equivocado. Não, ou pode ser que alguém piscou e saiu. Pode ser isso. Pode ser, tá jóia. Se por acaso aparecer o nome de alguém aqui, ó, aí vocês me avisam, ok? Combinado. Então, vamos lá. Jorge, voltando. Não vou... Cadê? Tá aqui, template. Tem coisas que a gente não vai trabalhar agora. O que vocês vão fazer, né? É que eu estou mostrando o template de uma maneira geral. Então, a capa e a folha de rosto vocês fazem agora, certo? O resumo, não. O resumo vai ser só lá no final, na agenda 7, praticamente. É na agenda 7 que aí a gente vai solicitar o resumo e o abstract de vocês. Porque vocês têm que fazer o resumo de tudo que vocês fizeram, ok? Tá? Aí, o sumário, também vocês até podem começar já a colocar, né, algumas coisas no sumário, conforme vocês forem fazendo, já colocando as páginas, paginando. E aí sim, a gente vem para a parte textual, que é a introdução. Então, o que vocês vão fazer num primeiro momento, né, o quê? Introdução, que eu tinha comentado com o pessoal um tempinho atrás, né? Vocês vão fazer a justificativa. Aqui é legal vocês lerem um template, porque ele tem as orientações com relação ao espaçamento, toda a configuração e formatação que vocês precisam ter. Mas ele já está formatado dessa maneira aqui, tá? Então, ele já está formatado na Arial 12, que é o que se solicita em TCC, com os recuos, com paginação, tá vendo aqui, ó, página 5, já está tudo certo quanto a isso. Então, é só vocês colocarem o texto que vocês vão fazer. Se vocês pegam e começam a alterar essa formatação, muitas vezes aí vocês podem se perder, tá? Então, e aqui tem as orientações de como que vocês vão escrever tanto esse texto, né, da parte da introdução, o que eu tinha comentado com vocês antes, referentes às citações, aos referenciais, como que você vai referenciar, de que maneira, está tudo colocado aqui também, de que maneira que vocês devem fazer, tá? E depois a gente vai vir para, deixa eu só vir para cá, pula. Imagens, caso vocês queiram adicionar mais para frente, a gente vai pedir isso de vocês também, né? Quanto a quadros, tabelas, e aí
os capítulos. Então, quando a gente está lá na introdução, e você vê a introdução, você tem introdução, justificativa e objetivo dentro do capítulo 1. Tá? Vamos colocar dessa maneira. O que é o capítulo 1? Capítulo 1 eu vou falar sobre introdução, fazer a introdução, fazer a minha justificativa e fazer os meus objetivos. Isso é o capítulo 1, é o que vocês têm que entregar na agenda 2. Tá? Lembrando que tudo que vocês pesquisarem, eu falei no começo do vídeo, para o pessoal que chegou depois, o chat GPT nos auxilia, as IAs da vida ajudam a gente bastante? Sim. Mas o que acontece? Ela não dá o referencial da onde saiu aquela informação. E no TCC, obrigatoriamente, nós temos que colocar da onde a gente tirou aquele dado. Não dá, como a gente brinca às vezes em grupos do WhatsApp, qual a fonte? Dados da minha cabeça. Não pode, não tem como. Eu tenho que pegar e lá, segundo o site, segundo a Embratur no ano X, e ele vai dar a informação lá que você pesquisou. Segundo o IBGE, né, ou de acordo com alguma fonte que você tenha pesquisado, coloca o ano que está lá, que você achou aquele dado, matéria, o que for, e aí você coloca a informação. Correto? Então, isso é uma coisa que é importante, que vocês não podem esquecer. Gente, vocês dão só um minutinho para mim, por favor, que eu só preciso fazer um segundo. Então, vamos lá, gente, continuando, tá? Então, você precisa tomar cuidado. Levantei a informação, referencio da fonte que eu tirei, para quê? Para que isso que você está apresentando para eu, que sou o seu leitor, eu entenda e veja que é uma informação válida e de credibilidade. Ok? Então, isso é algo que é importante quando a gente pensa em TCC, que no caso de vocês, nós estamos fazendo um projeto técnico. Esse é o nome, a tipologia correta de TCC que nós aqui no Guia de Turismo EAD a gente faz. Porque você tem N variantes, possibilidades, você tem relatório, monografia, não sei o que, várias coisas. No nosso caso, o nosso trabalho é um projeto técnico, porque vocês estão desenvolvendo um projeto de um roteiro para ser submetido e oferecido a alguém. Beleza? Ok? Vamos lá, voltando aqui. E aí, depois, a partir da agenda 3, a gente começa a falar a respeito do desenvolvimento e outras situações. Então, nesse primeiro momento, não entre em pânico, apesar que eu acho que vocês devem estar, mas, nesse primeiro momento, qual é o foco principal? Os grupos se reuniram, a Georgia chegou depois, o Augusto, a Thalita eu não sei se estava aqui, né, que a Marcela e o Marcos estão comigo desde o início, só para a gente recapitular. Alguns grupos não estão interagindo corretamente lá no WhatsApp, fiquem atentos a isso. Conversem. Se você está lá no fórum e viu que eu coloquei que você está confirmado para aquela tipologia, e tem lá o link, alguém colocou o link, eu te adicionou num grupo do WhatsApp, você tem que interagir com o grupo, trocar as informações, pesquisar o que for solicitado para que você tenha direito à nota no final de cada agenda. A agenda é quinzenal, primeira quinzena já foi com a agenda 1, estamos na segunda quinzena, que é a agenda 2, que entregamos no dia 1º de setembro. Pessoas que não entraram até agora em nenhum grupo. Nós temos apenas 7 vagas, e são 7 pessoas que ainda não entraram.
Vocês precisam entrar até a agenda 3. Se não entrarem na agenda 3, vocês não poderão fazer o TCC. Vocês serão reprovados no TCC e precisarão concluir tudo nesse semestre e daí ter obrigatoriamente no ano que vem, no primeiro semestre, fazer somente o TCC, ou seja, batear a vida de vocês um semestre inteiro, ok? Então, são coisas meio sérias que realmente a gente não pode bobear. Tá? Todo mundo tem a sua corrida do dia a dia, todos nós temos, mas é um compromisso assumido e a gente tem que seguir e tocar, ok? Então, a agenda 2. O que vocês vão entregar agora? Vocês vão entregar a introdução do TCC, a justificativa e o objetivo. Vocês vão conversar dentro do grupo, e aí vão ver as pesquisas que vocês vão ser solicitadas entre vocês, o que cada um vai pesquisar, para juntar e criar um texto para o relator me entregar. Só que ele tem que entregar obrigatoriamente já no formulário do TCC, que é por isso que eu estou mostrando ele aqui para vocês, tá? Então, preocupação nesse primeiro momento, preenchimento da capa, preenchimento da folha de rosto, que é a segunda capa, a segunda página, perdão, tá? Do TCC, e aí depois vocês já podem pular lá, depois do sumário, para a introdução e escrever aqui o capítulo 1, onde na introdução a gente tem lá um texto introdutório, tem a justificativa e tem os objetivos. Isso é o que a gente quer agora. Não há necessidade de nada de roteiro nesse momento. Agora, não. Óbvio que vocês podem começar a pesquisar a respeito? Sim, vocês podem. Mas não existe exigência nenhuma agora, nesse momento, de vocês colocarem roteiro no texto. Vocês podem ter uma ideia lá no objetivo, que vocês já devem ter conversado no grupo. Vamos fazer assim, fazer assado, devemos fazer dessa maneira. É uma semana inteira, é 5 dias, é um final de semana. Beleza. Quando que nós vamos fazer esse roteiro, não sei o quê? Vai colocar no objetivo, beleza. Mas você não precisa esmiuçar o roteiro agora, porque não é esse o momento ainda. Ele vai ter a hora certa de vocês fazerem isso. Ok? Tá? E aí, na agenda, quando abrirmos a agenda 3, eu vou marcar uma outra live com vocês. Nós vamos fazer quinzenalmente esses encontros para tirarmos as dúvidas referentes a cada uma delas. Então, por exemplo, hoje é dia 20, a nossa próxima live vai ser no dia 3 de setembro, porque vai ser quando nós estamos na primeira semana da Agenda 3. A Agenda 3 abre aqui no dia 29. No dia 3, a gente faz a nossa reunião, e aí dou as orientações do que vocês já vão ler na hora que a agenda abrir, tudo que está sendo pedido, óbvio, né? E já vão poder começar a trabalhar. E aí eu venho com vocês no dia 3 para quê? Para tirarmos as dúvidas, coisas que estão com alguma certa dificuldade e dar um norte para vocês. Tudo bem? Conseguiram? Tá claro? Fechou, Pro. Tá claro. Agora tá mais calma, né, Jorge? Não, é conforme, de acordo e segundo. E os sim. autores? Vamos lá. Acontece mesmo, né? Então, mas... E aí, vocês peçam para os seus colegas, né? Porque eu acho que deve ter pessoas de vários grupos aqui, né? Vamos lá. Jorge, você é de qual? Religioso. O meu tá certo. Já separamos, já estamos com o grupo fechado. Sim, todo mundo já viu. Tá certinho. Beleza. Marcos, você é de qual equipe? Sol e praia, professor. Marcos é Sol e praia. A Marcela? Marcela é Sol e praia, com o Marcos. Com o Marcos. Ok, beleza. O Augusto, de qual é o teu grupo, Augusto? Turismo de aventura.
Turismo de aventura, ok. E a Thalita? Turismo inclusivo e acessível. Legal, Thalita. Você é do grupo 8, né? O teu grupo Isso. ainda tem vaga, tem 3 vagas disponíveis lá. Eu Sim. até comentei com o pessoal. Mas vocês 3 já podem começando a trabalhar. Você, a Kathleen e a Maiara, eu acho. Daniela. Daniela, né? Isso. Eu acho que é isso. Então, vocês já podem começar a trabalhar. E aí, já peçam para o pessoal do grupo de vocês que às vezes estavam lá na live do Railson, ou questão de trabalho, alguma coisa que não teve a possibilidade de estar nesse momento aqui. Então, peçam para eles assistirem. Eu vou colocar ele na hora que terminar a live aqui, eu vou baixar no meu computador. Ela demora um pouquinho, porque ela é bem pesada, né? Mas eu amanhã, no meu horário da mediação, eu já pego e disponibilizo para vocês, tanto lá no quadro de avisos quanto no Correio Tech. Então, daí o pessoal que não pôde assistir hoje, aí eu vou pegar, baixar, subir no YouTube, lá no meu canal, e aí vocês, pelo YouTube, qualquer um pode assistir. Eu, às vezes, falo até para colocar restrito, fechado, só para quem tem o link, eu já coloco até aberto. Né? Eu já coloco de maneira pública, facilitar a vida de todo mundo e todos poderem assistir e tirarem as dúvidas. Tá ok? Eu só vou fechar o meu compartilhamento aqui da tela. E aí, gente, mais alguma dúvida, mais alguma ansiedade que vocês estejam, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Algo mais? Ô, Pro, Olá, pode Marcela, perguntar. vamos lá. Só um minutinho, Pode continuar, Jorge. Jorge. Não, você ia perguntar do trabalho, né? Eu ia perguntar. Todas as matérias de roteiro é sua, né? Sim, Ai, exatamente. meu Deus. Estou sofrendo nas outras, não nessa. Não, mas Marcelo, você vai perguntar do TCC, depois eu pergunto da outra. Eu queria perguntar, Rodrigo, as quartas-feiras, vai ser sempre a cada 15 dias, aproximadamente, essas lives serão com você ou vai ter outro professor que vai assistir? sempre comigo. Tá, porque assim, a grande maioria do roteiro TCC, acredito que seja ESB, ou você marcou o pessoal do ESB. E aí, assim, não vou dar nomes, mas teve um professor aí que eu assisti uma outra live e eu fiquei meio apreensiva, como diz a história, o santo não bateu. E aí, com você, eu já senti aquela firmeza, ficou muito bem esclarecido, né? Tirou todas as dúvidas, então isso vai facilitando no decorrer das atividades. Se for outro, aí, de repente, pode atropelar o assunto, não esclarecer, e aí essa era a minha preocupação. Não, eu até mudei o meu horário de mediação, né, porque eu fazia o meu horário de quarta-feira das 18 às 19. E aí, num pedido da coordenação para que nós fizéssemos, principalmente por causa do TCC, né, e eu comecei o TCC no EAD esse ano, então aí eles pediram para que a gente fosse no horário que pudesse sempre fazer constantemente as lives, no horário que ajudasse os alunos. Então, o que eu fiz? Bom, 19 horas, 19 às 20 horas é um horário legal, né? Para a maioria das pessoas já meio que controlou. Acho que quem é de São Paulo, na vida louca de São Paulo, fica muito difícil. Mas para os outros alunos que a gente tem, pessoal que é do interior, de um monte de regiões aqui do estado de São Paulo, já fica um pouquinho mais fácil. Dá para a gente fazer uma live, ter aí uma audiência interessante, e aí eu deixo sempre gravado. Tá? Então, tá certo, obrigada. Todas as agendas, né, que nós tivermos, a agenda abriu na sexta-feira, na quarta-feira eu faço a live, entendeu? Combinado. Então, por isso que na agenda 3 abre no dia 29, no dia 3 estamos aqui, se Deus quiser, estamos aqui para fazer a nossa live, para que vocês possam tirar as dúvidas referentes à agenda 3 do TCC. Professor. Beleza? Oi, fala, Augusto. Professor, Diga. Uma dúvida rápida. Eu sei que está longe ainda, que eu acredito que deva ser lá pela agenda 5, mais ou menos, que o senhor vai falar. Referência. Eu estava dando uma olhada no site do gov.br, e ali eu achei uns 30%
do meu TCC, do TCC do nosso grupo já. Ali tem uns 30% assim, já que pronto. Como é que fica a referência daí no caso de informação retirada de internet? Porque é um site governamental. Você vai dizer que da onde você tirou essa informação. Então, vamos dizer assim, na hora que você tem lá, na última parte do TCC, que eu tirei agora, mas lá no final do TCC, você vai ter referências bibliográficas. Isso. E lá, nas referências bibliográficas, você vai colocar da onde você tirou as informações, qual é o site, qual é o link, qual foi a data que você acessou. Então, quando vocês acessarem, deixa guardado em algum lugar lá, tipo, eu acessei no dia 25 de agosto, então acessado em 25/8, não sei o que, para você justificar para mim, olha, eu entrei no site tal, no dia X e peguei essa informação porque ela é válida e importante para o meu grupo. Beleza? Igual o DayTech presencial, ele pode também, então? Isso, mesmo esquema. É o mesmo esquema. Porque eu fiz o DayTech presencial e a gente trabalhava assim também. Exato. Aí eu falei, não, deixa eu tirar a dúvida já, porque daí eu já vou me preparando para isso para frente. Exato, não, é o mesmo esquema. A diferença da ETEC, vocês não vão precisar do diário de bordo. Né? Que na ETEC tinha lá o diário de bordo no TCC, para colocar, anotando tudo que vocês faziam. Aqui a gente não vai precisar disso daí. Você guarda a informação. Tem um arquivinho lá de todas as pesquisas que o pessoal fizer, de todo lugar que tirar informação, pega e marca lá do site tal e no dia X, porque depois vocês têm que colocar tudo isso na referência. Entendi. Tá certo? Certo. Beleza. E aí, mais alguém? Eu quero falar do outro conteúdo. Vai lá, manda, Jorge. Judiou, hein? Judiou aquela planilha, hein? Não, eu até mostrei pro pessoal, eu mostrei no começo da aula, no começo da live. Nossa, eu vou assistir. Eu mostrei a fonte. Hã? Eu perdi na planilha também. Eu falei, peraí, vamos lá, vou compartilhar aqui rapidinho. Eu vou mostrar de novo. Não, aquela eu já fiz agora também. Não, mas vocês estão vendo minha tela. Mas, de repente, vamos lá reforçar para quem ainda não viu. Vocês estão vendo minha tela aqui, né? Tô. Sim, tá ok. Então, é o portal com a página do TCC e com a página, outra aba, eu tô com a página do... Caiu. Beleza, né? Caiu meu login. Espera aí, só um minuto que eu abro aqui. Mas você vai fazer o folder lá? Hã? Aquele banner. Não, o banner não é comigo, o banner é com o Simão. É com o Simão, é aquilo lá que judiou. Não, o banner é com o Simão. Comigo é... Espera aí, vamos vir aqui, ó. Vamos lá, vamos para o cenário da aula. Tá falando da segmentação, não sei o que, das coisas e atividade, que é aquele guia das cidades, né, onde vocês têm que montar a tabela da cidade com a segmentação. Também. Isso. Então, aí, ó, o que eu mostrei para o pessoal no começo da live. Você clicou aqui, você tem o guia, faz o download do Guia das Cidades Brasileiras. Quando você clica aqui na atividade Agenda 3, você tem que clicar aqui, está em negrito, é um link. Na hora que você clica aqui, ele faz o download para você, para aparecer a tarefa. Como da Agenda 1, da Agenda 2, tem o formulário lá, ó. O formulário com as orientações, não sei o que, do fichário. Aqui, ele tem aí a explicação do que você vai pegar, por exemplo, 12 segmentações turísticas que tem. Então, turismo social, ecoturismo cultural, de estudo, intercâmbio, esporte, pesca, né? Tem tudo aqui. E aí você vai ver lá no guia, caso você queira pesquisar na internet, fica a seu critério. Então, vai ser qual é a cidade que faz parte dessa segmentação e informações referentes a essa cidade. É isso que você coloca na tabela. Só isso. Completou ela? Pode ser uma cidade só ou tem que ser mais? Não, é uma para cada uma. Ah, tá. Por exemplo, turismo náutico. Se eu quiser colocar Santos, beleza. Santos é uma cidade litorânea. Aí eu vou justificar com a informação do porquê que ela é uma
faz parte de um turismo náutico, entendeu? Tá. Tipo, turismo... deixa eu ver aqui. Turismo de aventuras. Eu vou botar socorro. Né? Por quê? Daí vai ter a justificativa do porquê do socorro. É só isso para fazer na atividade. Tá. Entendeu? Ele tem as informações. Começou a falar de alocêntrico, psicocêntrico. Eu vi isso daí no primeiro ano de faculdade de turismo. Falei, nossa senhora, pelo amor de Deus. Não, lógico, tem a parte teórica das coisas, mas as atividades são bem mais simples. Daí, quanto a isso, pode ficar tranquila, tá? Então, aí, vocês vão lá, vocês vão pegar lá, né, na atividade, ler o guia, né, das cidades brasileiras. Eu até tinha comentado lá no começo também da live. Às vezes, as cidades que são colocadas lá são as capitais, ou seja, são cidades referência, né? Campo Grande, que é capital do Mato Grosso do Sul, Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Só que aí depois tem subcidades, e aí nas subcidades que efetivamente são as cidades que fazem parte daquela segmentação. Enoturismo. Gramado, Canela, entendeu? São Roque, né? A gente vai ter um turismo que é voltado para vinho. Então, é que ele já está, no exemplo da atividade, ele já está preenchido, tá? Deixa eu mostrar de novo aqui, ó. Ela já está preenchido aqui, ó, enoturismo. Aqui eles estão até dando exemplo, Bento Gonçalves. Mas se você colocar Gramado aqui, não está errado. Se você botar Canela aqui, não está errado, porque você tem vinícola. Se você colocar São Roque, não está errado, porque tem vinícola. Se você colocar Jundiaí, não está errado, porque também tem vinícola, entendeu? Então, são essas coisas que vocês... pode ser pesquisando pela internet e pode ser também do que está lá no guia com o assunto meio mastigadinho para vocês. Entendi, está mais fácil do que eu imaginava, porque na hora que eu comecei a ler, eu vi negócio América Latina, falei, mas aí depois do desenrolar da matéria... É porque eles deram exemplos, tanto nacionais como da América Latina também, dentro de várias segmentações, então aí eu acho que tem até da Europa. Então, e aí a hora que meio que bagunçou a cabeça de todo mundo, falou, nossa, para onde que eu vou agora? Não, é só você pegar a tipologia que é escolhida ali, qual a segmentação, qual a cidade que eu conheço que tem aquela segmentação? A cidade X. Beleza, pega a informação da cidade e coloca na atividade. Completou a tabela, só mandar para mim. Beleza? Obrigado, professor. Obrigadão, hein? Imagina. Pessoinhas, finalizamos. Oi, fale, Augusto. Professor, obrigado. Imagina, que é isso? Fala, Augusto. Estava com a mesma dúvida que ela, tentei, até mandei mensagem no Correio Tech para o senhor para tirar essa dúvida. Mas agora que ela tirou a dúvida, já desconsidera lá. Beleza. Eu vi que tinha um Correio Tech, então acho que deve ser você que tinha mandado. Mas tá certo. Beleza? Gente, finalizamos aqui nossa live. Qualquer outra dúvida que vocês tenham, vocês podem me chamar no Correio Tech, que eu estou terminando agora meu horário. Mas amanhã, a partir das 14h30, eu estou lá no portal e aí eu respondo as dúvidas. Pode falar, Augusto, diga. Só uma outra observação. Eu acabei de mandar um outro Correio Tech a respeito de outra coisa. Depois o senhor dá uma olhada lá. Tá ok. Beleza, depois eu vejo. Tá ok. Beleza. Daí depois amanhã eu te respondo, tá certo? Não, beleza, não tem problema não. Tá ok. Falou, beleza, imagina. Marcela, Marcos, Thalita, mais alguma dúvida? Tudo certo. Obrigada, professor. Boa noite. Tranquilo, gente. Finalizamos aqui nossa live de hoje. Vocês têm aí um ótimo descanso. O pessoal que está assistindo a gente num outro momento síncrono, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me chamar no fórum lá de apoio do grupo, ou pelo Correio Tech, que eu respondo para vocês dentro dos meus horários de mediação. Um abraço, até mais.